é o nosso Deus. Bom dia, queridos irmãos, a todos que me ouvem, seja da sua casa, do local onde você estiver, essa voz estiver chegando, essa transmissão estiver chegando, que Deus possa realmente me usar como um instrumento para falar aquilo que Ele colocou no meu coração. Não é uma mensagem que eu escrevi exatamente neste momento, eu já a fiz há algum tempo atrás, mas ela tem falado muito no meu coração, principalmente nesses dias e nesse tempo que a gente está vivendo. E ela está baseada lá em 1 Reis. Eu gostaria que você aí da sua casa, ou de onde você estiver, abrisse a sua Bíblia e juntos pudéssemos estudar um pouquinho acerca da vida do profeta Elias. Nós vamos nos ater no capítulo 17 do livro de 1 Reis e vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. 1 Reis, o capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 7. Cujo título diz o seguinte: Elias prediz grande seca. Corvos o sustentam. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo e amado Deus, que eu seja aqui a tua boca, o teu instrumento, o canal que o Senhor vai neste momento usar para transmitir a tua mensagem e que ela de fato não volte vazia, mas que ela possa encontrar guarida em cada coração que nos assiste neste momento, que nos ouve, que o Senhor possa realmente aplicar a tua palavra e os ensinos que o Senhor neste momento coloca através de mim sobre a vida do profeta Elias, esse homem que pode muito nos ensinar neste dia, nesse tempo, que o Senhor possa realmente conduzir aqui este momento agora, para que eu realmente, Deus, seja tão somente a boca do Senhor. Me use para isso, em o nome de Jesus. Amém. Bom, se você já foi chamado, para o serviço do Exército Militar, ou conhece alguém, temos aqui na nossa igreja 2 policiais em ativa, policiais militares, e já um reformado também, aposentado. A gente sabe o quanto que é um treinamento diferenciado, o objetivo é, de fato, mudar totalmente o padrão comportamental do indivíduo que está ali inserido neste meio. Então, essas pessoas, esses pré-selecionados ao exercício militar, toda e qualquer arrogância, autossuficiência, todo indício de independência que tem em sua personalidade são completamente extirpados neste contexto de treinamento. Eles são isolados, eles são direcionados para um local específico, para um tempo específico, em que eles vão ser ali o tempo todo treinados com impetuosos exercícios, com inspeções, com ordens de líderes, que vão ali o tempo todo estar moldando e desafiando os músculos físicos, os músculos emocionais. Eles serão testados fisicamente, emocionalmente, emoções vão ser despertadas. E tudo isso para colocá-los numa prontidão diante de qualquer conflito que venha acontecer. Seja qual for o contexto de perigo, de medo, eles precisam ter condição de enfrentamento diante aí dos desafios no exercício ali, que eles estarão exercendo. E a gente vê aqui um contexto exatamente de um treinamento. Era exatamente um tipo de treinamento muito rude,
que o Senhor Deus tinha em mente quando ele tira o servo Elias da corte de Acabe e direciona ele para um outro lugar, que é o riacho de Querite. E é justamente sobre esse treinamento que a gente vai falar. O profeta, assim, ele não fazia com certeza ideia, né? Ele recebeu ordens, mas o que viria após, ele não sabia. Ele recebeu ordens, né, do supremo comandante, do soberano Deus, que guiava a sua vida, o seu ministério, e ele estava direcionando ele, então, para um campo de um treinamento. Ele teria que, com certeza, ser treinado a confiar plenamente e absolutamente no Senhor Deus. Ele seria colocado na linha em Querite. Talvez a gente, humanamente dizendo, entenda que a melhor opção seria Elias ficar ali, pertinho de Acabe, e estar, de fato, né, sendo uma espécie ali de espora, pressionando a esse rei ímpio a uma submissão, influenciando esse rei a estar, de fato, se rendendo à vontade de Deus. Para a gente entender esse cenário, e antes de chegar no cenário de Querite, que é o treinamento propriamente dito de Deus, eu quero voltar um pouco na história para que a gente consiga construir, entendendo qual é esse cenário, onde Elias chegou, quem era esse Acabe, essa Jezabel, e que a gente possa, neste momento, construir historicamente todo um contexto que veio antes desse treinamento. Vamos lá, então. Por cerca de quase 100 anos, os israelitas, né, o povo de Israel, eles tiveram apenas 3 reis, que foi na sucessão Saul, Davi e, por último, Salomão. Esses 3 governantes, eles marcaram um período de mais ou menos um século ali do povo de Israel e foram famosos, marcaram a sua liderança, foram homens usados por Deus, mas nenhum deles sequer escapou, né, do pecado e do fracasso também. Eles marcaram o reinado com vários momentos ali também de queda, de declínio e de pecado. Todos eles. De modo que no final aqui dessa temporada já do 3º rei, que era Salomão, por causa justamente dos pecados e desse contexto, né, dessa liderança desses 3, uma grande guerra civil, ela deu início no meio desse povo de Israel, e conforme essa batalha ela ia crescendo e aumentando em intensidade, a nação foi se dividindo em 2 reinos, chamado Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte ele foi composto por 10 tribos, das 12 de Israel, e o Reino do Sul por 2 tribos. Então a gente se refere ao Reino do Norte como o Reino de Israel e ao Reino do Sul como o Reino de Judá. É uma nomenclatura que aparece muito, e essa divisão ela permaneceu por muitos e muitos anos e reinos que vieram posterior, até chegar invasores estrangeiros, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, e levar o povo cativo. De modo que do início dessa divisão que ocorreu até o cativeiro do povo de Israel, ou seja, o Reino do Norte, foram aproximadamente 200 anos, e esse reino teve 19 monarcas. Então, no Reino do Norte foram 19, num período de 2 séculos, e todos os 19 faziam o que era mal perante o Senhor. Essa frase é contínua quando ela descreve os reis do Norte, faziam o que era mal perante o Senhor. E esse ambiente, então, maléfico, pecaminoso, ele prevaleceu até que os assírios invadiram o Norte em 722 a.C. O cenário do Reino do Sul conteve aí aproximadamente 300 anos. Foi um tempo maior até que o cativeiro do Sul aconteceu. Foram 17 governantes. De modo que, dentre os 17, 8 reis fizeram o que era reto perante o Senhor. Então, a gente teve uma parte do reino, né, do Sul, em que homens foram submissos à vontade de Deus, fizeram o que era bom. E 9 do reino, então, do Sul, não serviram de modo positivo a Deus, não andaram com ele, e o reino também foi marcado por destruição, por pecado, por apostasia, enfim. De modo que aí o Reino do Sul, depois de 300 anos e 17 governantes, em 586, né, Jerusalém ali, ela é totalmente destruída e levada cativo, né, para Babilônia aí, por um período de 70 anos. Mas por que construir tudo isso? Né, para que a gente perceba quem é Acabe.
A Bíblia, no livro então de Reis, que é o livro que a gente está estudando, ela apresenta cada reinado, cada ato de cada liderança de cada rei, desses números aí que eu disse, tanto no norte quanto do sul. Então é muito comum a gente encontrar enquanto fulano reinava, né, em Israel, ciclano reinava em Judá e fez, né, o que era mal perante o Senhor. E, enfim, então a gente tem aí todos os atos desses reis descritos em todo o livro de Reis. Mas, de uma forma diferenciada, a biografia aqui de Acabe ela é marcada a partir do versículo 29 de Reis 16. É só voltar alguns versículos que diz assim: Acabe, filho de Unri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Unri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Unri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então, aqui a gente já tem uma característica. Ele consegue superar todos os que lhe sucederam, que vieram antes dele, desculpa. De modo que ele consegue passar adiante de Jeroboão, que foi o primeiro a semear a idolatria no reino do norte, depois Nadab, que foi assassinado pelo seu sucessor, depois Baasa e Onri, que foi, né, o pai aí de Acabe. E ele consegue fazer pior do que todos eles, surpreendendo aí com o seu pecado, né, com o derramamento de sangue, com a idolatria, com a impiedade. Como fora coisa de ser menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel foram antes dele. Então, aqui a gente percebe que ele consegue, né, superar os pecados e superar esse ambiente maléfico que havia antes dele, nos demais reis. E uma outra curiosidade está no 31. É a primeira vez na biografia de um rei em que a sua esposa é citada. Em nenhum outro momento, em nenhum outro contexto é citado, né, no caso, a esposa do rei. E aqui, neste momento, a gente toma conhecimento de que ele era casado com uma mulher chamada Jezabel. Isso a gente pode atribuir a duas razões aí para o escritor de Reis fazer menção de lembrar que ele era casado com Jezabel, né? Trazer ao nosso conhecimento. Primeiro, possivelmente porque Jezabel era aqui o parceiro dominante nesse casamento, nesse relacionamento. É como se o casamento aqui e o reinado de Acabe ele fosse um governo, né, entre aspas, aí, de saias. Então Jezabel ela mandava no marido e que por sua vez governava no povo. Então existia um governo que vinha, né, sobre Acabe, que era o governo ali de Jezabel. E segundo, porque ela foi a precursora da adoração a Baal. Foi através de Jezabel, né, e do seu contexto familiar, do seu histórico familiar, que a adoração a Baal foi introduzida aqui, e isso através aí do seu casamento com Acabe ainda possibilitou ainda mais, né? Então Baal era um deus para Jezabel, que se tornou para Acabe também, e ele, inclusive, né, ele levanta aí um poste ídolo. E eles adoram Baal, que significa o Deus da colheita, o Deus da fertilidade, o Deus das estações, né, o Deus da chuva, um Deus que traria prosperidade à terra. Então, neste cenário pecaminoso, então já sabemos que Acabe fez pior do que todos os anteriores, e ele era casado com uma mulher, né, terrível, sanguinária, e que adorava, né, uma idólatra de Baal. E isso vai trazer o cenário do 17. Então, Elias, o tesbita, moradores de Gileade, ele chega para Acabe sem protocolo, sem cumprir nenhum ritual, né, nenhum protocolo específico, um script, e ele simplesmente já chegando, dizendo: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Então, ele está desafiando não só a autoridade de Acabe, de Jezabel, mas também do Deus de Acabe e de Jezabel. Ele está chegando dizendo o seguinte: com Baal, sem Baal, o Deus da chuva, da fertilidade, da prosperidade da terra, o Deus que vocês acreditam que pode, né, gerar essa prosperidade, com Baal ou sem Baal, o meu Deus está afirmando que nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, né, segundo a palavra que ele recebeu então de Deus.
Tem um autor chamado John Oswald que ele diz a seguinte frase: Elias apareceu na hora H, na história de Israel. Tal qual um meteoro, ele iluminou o negro céu da noite espiritual de Israel. Ele chega no momento certo, do jeito certo, porque foi o jeito direcionado por Deus. O próprio nome de Elias já diz muito. Antes de qualquer palavra proferida por Elias, o seu próprio nome, quando ele chega, ele já está dizendo, o nome Elias, ele é composto de duas palavras da língua hebraica que significam Deus e Jeová. E no meio do nome tem um i, existe um pequeno i que no hebraico é uma referência ao pronome meu. Então o significado de Elias, o nome Elias é meu Deus, é Jeová. Ou o Senhor é o meu Deus. Então enquanto Acabe e Jezabel estavam no controle apontando a idolatria para Baal, Elias, ele entra em cena e o seu próprio nome já faz a apresentação. Eu tenho um Deus e o seu nome é Jeová. É o único que eu sirvo, é diante dele que eu me prostro. A terra, né, vamos ter aí um contexto, né, Elias do Tesbita. Essa expressão Tesbita se diz da origem de Elias, que é Tibé. É uma região que não é muito bem falada, e a localização não é tão exata, mas a gente percebe que fazia parte de Gileade, porque diz aqui o texto dos moradores de Gileade. Então isso fica no norte da Transjordânia, do lado leste do Rio Jordão. É um lugar, Gileade é marcado por uma terra árida, um lugar solitário, sem nenhuma sofisticação, sem nenhuma diplomacia. Então, o contexto do nome de Elias, somado à sua origem, à sua trajetória, à sua personalidade, mostrava que ele era, de fato, uma pessoa rude, áspera, seguro, desprendido e que tinha uma postura firme e severa no seu comportamento. Por isso ele vai até Acabe. Deus escolheu, né, o seu instrumento para levar o recado. Um perfil específico, né, de um profeta. E Deus, nesse momento, né, levanta este profeta, como em toda a história, como eu disse, né, desses reis maus que fizeram o que era mal perante o Senhor. Deus, em todo o tempo, levantava homens para serem boca de Deus, para serem essas pessoas que levariam ali a palavra, a exortação ao povo, para que o povo voltasse, né, se arrependesse dos seus maus caminhos. Elias, então, é um desses. Bom, retornando aí ao nosso assunto do treinamento, né, qualquer recruta aí que já participou por esse treinamento, como eu disse anteriormente, sabe que é árduo, que é exaustivo. E era exatamente isso que Deus estava planejando quando mandou ele para Querite. É aí que a gente tinha, né, parado antes de fazer esse resumo, né, histórico aí. Então, o que significa Querite? No Antigo Testamento, alguns lugares eles tinham significado simbólico o seu nome. Querite é do verbo hebraico que significa cortar, separar. Ou seja, enquanto permanecesse em Querite, esse homem de Deus, Elias, ele seria cortado das suas atividades, dos seus envolvimentos que fossem, né, estimulantes, do seu convívio social. Ele seria cortado e moldado para ser colocado do tamanho certo, para ser usado aí por Deus e confiar em Deus de forma incondicional. Ele era, né, neste momento, um porta-voz de Deus, mas Deus ainda tinha muito o que fazer na vida dele e fez através de Querite. Há uma frase também de um outro escritor que diz: eu não creio que Deus possa abençoar alguém abundantemente, até que esta pessoa seja profundamente ferida por ele. Quanto maior a ferida, maior a utilidade. Então Deus levou ele para, de fato, ser ferido, ser cortado e ser ali lapidado por Deus para ser identificado como o homem de Deus, o porta-voz e o homem de Deus. Então, ele prega a seca, né, é fato, a gente já leu isso no início do capítulo 17, ele já chega, né, dizendo a respeito com Baal ou sem Baal, não importa, o meu Deus está afirmando que vai haver uma seca, essa seca vai prevalecer não por dias, mas anos, haverá nestes anos, é a expressão de Elias a respeito da chuva. Então, não haverá chuva até que o meu Deus oriente, né, aí alívio para essa terra e possa, então, né, derramar essa chuva. Não haverá água, não haverá, independente do que Baal, né, seja para vocês. O meu Deus está afirmando que não vai haver. Ele chegou afirmando isso. Então, a situação, né, dele se esconder, que foi o segundo comando de Deus, ao invés dele ficar ali confrontando o pecado de Baal, de Acabe e Jezabel, ele chega, ele anuncia, depois ele retira e vai conforme a ordem, né, do capitão maior, que é Deus, e ele vai para Querite.
E aí existe uma ordem no 3. Esconde-te ali junto à corrente de Querite, fronteira de Jordão. Então ele deveria se esconder. E a palavra hebraica aqui, no sentido de se ocultar, de estar ausente de propósitos. Ou seja, a orientação de Deus era para Elias se isentar de envolvimento, se isolar, sair dos holofotes, sair das luzes. Né? Deus tinha propósitos enquanto deu esta orientação. Primeiro, proteger Elias, com certeza, fisicamente, né, de Acabe. E segundo, preparar para ser um homem, né, de Deus. Depois de mandar se esconder, Deus orientou Elias a como ele iria sobreviver. Se seria uma experiência, com certeza, dura, solitária, mas também uma grande aventura. Ele diz, beberás da torrente e ordenei aos corvos para que lhe sustentem. Então Deus ele explica como é que seria esse cenário. E o autor Arthur Pink, ele diz assim, o profeta precisava de mais treinamento em secreto se quisesse falar novamente de Deus em público. O homem de Deus Deus usa precisa ser mantido humilde, precisa experimentar disciplina severa e mais 3 anos de experiência em secreto. O homem precisa humilhar para poder ser confiável. Como é difícil para o homem entender o que é preciso para ser colocado no lugar de honra. Com facilidade, o eu sobe à superfície como um instrumento facilmente acredita que é algo mais do que um simples instrumento. É triste vermos com que facilidade fazemos do próprio serviço que Deus nos confiou um pedestal, sob o qual mostramos nós mesmos. Então, neste contexto aqui, Deus estava direcionando Elias para esse treinamento, para obedecer a Deus incondicionalmente, para servir a Deus de uma forma pública, de uma forma marcante. Ele inicia sendo só Elias o tesbita, mas no final do 17 ele tem uma outra característica que nós vamos, né, descobri-la depois do treinamento, então, de Querite. No versículo 5, foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou ali, junto à corrente de Querite, fronteira do Jordão. Então, ele obedece imediatamente, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum questionamento, ele vai e fez de forma reservada o serviço a Deus, o mesmo culto a Deus que ele fez de forma pública, de mostrar que ele era o profeta, reservadamente, sem as luzes e no silêncio, somente ao som ali da corrente de Querite, ele estava prestando a Deus da mesma forma, entre as calmas colinas e ao lado de um riacho leste do Jordão. E no versículo 7, nós vemos uma seguinte questão, que certa manhã Elias notou uma questão. Passado alguns dias a torrente secou, porque não havia chuva sobre a terra. É fato, Elias havia de fato afirmado que não haveria chuva. Consequência disso, a água secou. Ela não secou de um dia para o outro, com certeza. Mas esse riacho não estava mais espirrando água sobre as rochas, nem fazendo, né, o barulho como costumava nos dias anteriores. Aquele percurso de água, que era uma fonte de vida, ele foi encolhendo, ele foi diminuindo, ele foi secando, ele foi se transformando num pequeno córrego, e depois numa areia molhada, e depois numa areia totalmente seca, endurecida. O riacho secou. Isso é fato, e nós temos essa informação no versículo 7. Então, há momentos de correntes e maré alta na nossa vida, mas há também os momentos em que essa água vai diminuindo, ela vai secando, e uma areia seca, né, de fato, marca a nossa existência, a nossa história, os riachos secam. Elias, ele estava numa situação difícil, porque ele estava agora sendo colocado, talvez, aí com a sua integridade em risco. A sua vida estava, neste momento, em risco, porque a fonte de vida dele ali, a água, tinha se secado. Então, a gente, com certeza, vê a soberania de Deus, como a gente cantou, né? E a soberania de Deus, ela é a base principal doutrinária da Igreja Presbiteriana do Brasil. É a partir dela que todas as outras, né, doutrinas são estudadas, construídas e sistematizadas, mas o ponto principal é a soberania de Deus, porque quando a gente entende que Ele é o Senhor do trono, o Senhor soberano que governa sobre todas as coisas, Ele governa direcionando até Acabe, Ele governa quando Ele direciona até Querite, e o que aconteceu em Querite também. O riacho, ele seca como uma
própria resposta da oração de Elias. Tiago, capítulo 5, 17, fala que Elias orou exatamente para que não chovesse, não choveu. Em resposta, o riacho secou. Então, as 3 lições que eu vos deixo nesta manhã, sobre a soberana vontade de Deus, a soberania de Deus nesse campo de treinamento chamado Querite, é que a direção de Deus inclui também a provisão de Deus. Quando Deus dirige, Ele provê. Ele soberanamente controla todas as coisas e nada falta àqueles que o temem. Deus, Ele nos tira da rotina para nos dar novas possibilidades para viver, novos e melhores plantios e colheitas. Agradeça a Deus, todos os dias, pela oportunidade que Ele te dá de semear, de colher. Às vezes aparecem gorgulhos, aparecem certas pragas devastadoras na plantação, mas como o tempo que a gente está vivendo está sendo de fato um tempo muito difícil, mas que nós precisamos de fato entender que a soberana direção de Deus, ela também inclui a provisão, nada falta. Deus tem um plano certo em todo o tempo, independente da ameaça que estava acontecendo na vida de Elias, não houve um desespero. A partir do 8 em diante, Deus já dá um outro direcionamento. O riacho secou, então veio a palavra do Senhor dizendo, e aí Ele dá uma outra ordem para Elias se direcionar para outro local, para fazer a vontade de Deus. Então a história não para no versículo 7, simplesmente por uma água que faltou neste riacho. E se a gente foca só os problemas do nosso tempo, do nosso contexto atual de vida, esse Covid-19 que tanto tem sido falado, pensado, e o tempo todo, esse bombardeio de informações acerca só dessa situação, desse nosso riacho seco neste momento. Se a gente foca nisso, a gente de fato não resolve o problema. Quando a gente foca nas possibilidades que os problemas, que as crises trazem para as nossas vidas, a gente consegue enxergar possibilidades e não problemas. Então, aqui, de fato, o problema não foi aqui o limite para Elias, e ele não focou nesse problema, mas ele foca nas possibilidades. E assim ele tem oportunidades. Segunda lição é que a confiança em Deus inclui um exercício diário, um compromisso incondicional. Nós sabemos que muitos de nós estamos aqui tensos, extenuados, às vezes ansiosos, às vezes distraídos com essa situação que a gente está vivendo e que nunca nos passamos por isso antes. Mas nós bem sabemos que antecipamos um tempo que a gente não tem controle sobre ele. Nós não temos a arte de fato, viver um dia após o outro. Fisicamente, a gente vive um dia após o outro. Eu não consigo viver 2 dias ao mesmo tempo no sentido físico. Mas, mentalmente dizendo, a gente sobrecarrega a nossa emoção e a nossa mente quando a gente vive nos 3 tempos, no presente, no passado e no futuro. E isso não funciona. Deus nunca falou qual seria o próximo passo antes de Elias dar o passo anterior. Deus, ele dava uma ordem e Elias cumpria. O que vinha depois disso, Deus não revelava. Ele simplesmente obedecia a Elias. Deus disse ao profeta para ir até Acabe, e aí ele disse o que ele deveria fazer e falar. Depois ele deu uma outra orientação, vai para o riacho. Elias do mesmo jeito, foi, mas sem saber o que aconteceria em Querite. Elias não sabia nada do seu futuro, apenas ele confiou em Deus, e Deus simplesmente, eu te sustentarei. É a fala de Deus, é a frase que Deus mostra para ele que soberanamente eu estou no controle, eu sou Deus. E então, Deus não lhe disse qual seria o próximo passo. Ele passa essa experiência em Querite. E a terceira e última lição, o poder de Deus inclui fontes de ensinamentos em riachos secos. Às vezes Deus, de fato, nos leva a riachos secos, a gente passa por todo este contexto, como Elias, de muitas águas e de uma água que vai diminuindo até um riacho secar, para que ele possa nos ensinar, para que ele possa nos moldar e nos cortar, como ele fez com Elias ali em Querite. O riacho seco foi um sinal da aceitação de Deus na vida de Elias. Há tantos outros personagens bíblicos que tiveram riachos secos também. Abraão, ele teve o seu riacho seco quando Deus pediu o sacrifício de Isaque, seu filho. Isso mostra que Deus estava feliz com o seu servo Abraão. Na primeira viagem missionária de Paulo, ele foi apedrejado em Listra, deixando-o quase morto. Então o seu riacho também secou, mas se tornou um momento decisivo na vida, na trajetória missionária de Paulo. José, ele foi atirado também num calabouço egípcio, depois de ter sido falsamente acusado e julgado. A prisão solitária e silenciosa se tornou fonte de muitas conquistas e um futuro muito promissor na vida de José. Daniel também, ele foi cruelmente lançado na cova dos leões,
por não negar a sua fé. E este riacho seco se transformou numa carreira ainda mais próspera na corte do rei. Nem o próprio Filho de Deus se isentou, né, e foi poupado de passar pela maior angústia no Getsemane até a sua morte, e morte de cruz, a forma mais inumana de condenação. Então, se nem o próprio Jesus foi poupado, né, como Paulo diz lá em Romanos, aquele que não poupou o seu próprio filho, que dirá as circunstâncias para mim e para você que me escuta, elas não podem estabelecer a medida da nossa fidelidade a Deus, da nossa fé. A gente não pode ser de fato baseada a nossa fé por aquilo que nós vemos, ou por aquilo que Deus faz, por aquilo que Ele pode fazer, mas sim por quem Ele é, porque Ele simplesmente é Deus. O trono ele permanece no mesmo lugar. O riacho pode estar transbordando, o riacho pode estar seco, uma areia, uma lama, seja o que for que pode estar ali marcando o cenário, mas Deus continua sendo Deus. A ação divina não se baseia no querer e no realizar do homem. O que Elias queria, o que Elias deixou de querer, não nos importa aqui, mas simplesmente porque Deus é soberano, onipotente e absoluto em tudo o que faz. Então, Ele é o único Deus, é Ele quem pode, né, nos livrar e quem pode deter o braço forte de Deus. Encerrando, então, o campo de treinamento de Deus aparece periodicamente na vida cristã. Aconteceu aqui na vida de Elias, e de período a período eu e você somos levados a esse campo de treinamento. Estamos no meio, né, de um campo de treinamento intenso nesses dias que temos vivido. Estamos vivendo a dor aí da solidão, do isolamento, todo um contexto que Elias também viveu. Mas percebemos o quanto Deus é vivo em nossas vidas e é responsável por tudo isso, é soberanamente responsável por tudo que Ele está fazendo. Ele nos reduzirá, Ele nos quebrantará, Ele nos esmagará, se necessário for, para que sejamos pessoas conforme o seu coração. Não importa o quanto já andamos com o Senhor e que ainda precisamos, né, passar pelo campo de treinamento de Querite, quantas vezes forem necessários. E isso ocorre para que nos tornemos as pessoas que, de outro modo, a gente nunca seria. Elias foi para Querite como um poderoso porta-voz de Deus, um profeta, e ele saiu dali diferente, porque no versículo 24 a gente tem uma característica diferente de simplesmente o Elias tesbita. Ele, no versículo 24 do mesmo capítulo, diz: então disse a mulher a Elias: nisto conheço agora que tu és o homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ele entra em cena no 17 como o tesbita, alguém que veio, né, de um lugar lá de Gileade, um sujeito rude, firme, e ele simplesmente sai depois desse campo de treinamento sendo o homem de Deus. Elias foi para Querite como um poderoso porta-voz e ele sai como um homem de Deus. Então ele foi colocado na linha por Deus, ao lado desse riacho que simplesmente secou. Então, independente das circunstâncias que a gente vive, com ou sem doença, com ou sem enfermidade, uma situação que assusta, que dá medo, que gera incerteza, mas que a nossa fé esteja baseada no Deus que é Deus. Em todo o tempo, Ele é Deus e Ele com certeza tem o melhor para nós. Nós vamos estar neste momento, então, encerrando, cantando uma canção que vai fazer aí, né, a conclusão desta mensagem. O Senhor, eu espero, complete no seu coração aquilo que eu não falei, aquilo que, né, eu não trouxe, que as minhas palavras não contemplaram, mas que Deus possa aplicar isso no seu coração para que você confie plenamente em Deus, no Senhor soberano do treinamento, né, de Querite e de todos os demais treinamentos que nós vamos com certeza passar, mas seremos mais que vencedores, porque Ele nos dá essa condição, não por nós, mas por ser quem Ele é e pode todas as coisas.